Vamos conversar então um pouquinho sobre o universo da moda, falar inclusive sobre o Fashion Week. E está aqui para conversar com a gente o Marcelo Gomes, ele que inclusive é Head Booker, é isso mesmo. E ele está aqui para contar para a gente um pouquinho mais sobre isso. Obrigada pela presença, Marcelo. Obrigado a vocês, adorei o convite. É sempre um prazer estar respondendo dentro do possível, né? Marcelo, conta pra gente, esse universo da moda, né? Pensando em Brasil, pensando em Centro-Oeste mesmo e até Goiás. É um universo que hoje já ampliou para os profissionais que atuam nessa área? Então, são dois momentos que eu acho que são muito distintos. O profissional modelo, eu sinto que o tempo todo ele evolui. Ele realmente é globalizado, porque ele o tempo todo está de país em país, se reciclando, aprendendo, enfim, trabalhando. Já quando ele retorna, ele não tem esse aparato, né? Essa sustentação no nosso mercado. Querendo ou não, a gente ainda vive numa redoma. Eu costumo dizer que a gente está na contramão da moda, porque assim, tipo, quando você pensa numa pirâmide, nós estamos aqui embaixo. Então, da onde que nós aqui podemos ditar moda? Entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa complicação enquanto agência de modelos. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 2 castings distintos dentro da agência. Um para atender Goiânia, Goiás, e outro para atender o resto do Brasil e mundo. Olha só. E o que diferencia, né? Pensar em fazer essa separação para Goiás, Goiânia, né? E pensar em restante de mundo. O que traz, né, para gerar essa classificação? Então, tudo começa no perfil, entendeu? Tipo, alguns anos atrás houve uma polêmica muito grande quando Valentina falou assim, eu jamais vou fazer uma roupa para uma mulher 38. A minha modelo é 34, 36. Nossa, imagina. Então, assim, falando-se de medidas, uma menina de 1,80 m de altura que tem um quadril entre 84 e 88. Então, assim, para quem trabalha com medida, gente, é considerável. Mas, voltando para a nossa realidade, né, o mercado de jeans, que é muito forte aqui em Goiânia, eles gostam das meninas mais cheinhas, né? Então a calça não pode fazer uma dobrinha, né? Aquela coisa do bumbum, a cinturinha bem marcada. Então, assim, é uma diferença muito grande. Pensando até nas grandes marcas goianas, um dia eu conversando com um amigo, eu falei, então se você tivesse a chance de contratar uma Adriana Lima, você não a contrataria? Ele virou para mim categórico e falou assim, se ela não entrar na minha roupa, não. Então, assim, partindo dessa linha de raciocínio, eu acho um pouco complicado. Eu sinto que a gente ainda está muito aquém de um grande mercado. Apesar de termos ótimos profissionais, né, ótimas marcas em desenvolvimento, demora-se ainda, sabe? Mas somos jovens. É verdade. Marcelo, e falando ainda sobre essa questão do mercado, né? A gente percebe exatamente o fato de, muitas das vezes, a gente percebe que as pessoas se levam e se direcionam muito mais pela tendência do que a novela, em especial as novelas da Globo, né, ditam de moda. Uhum. E vemos em contrapartida aí vários profissionais se formando, inclusive. Qual que é o direcionamento dessas pessoas? Isso é fato? As pessoas realmente acabam se direcionando hoje mais pelo que as novelas ditam de moda? Então, acho que a mídia, né, assim, é um veículo muito poderoso. E falando-se em novelas, né, assim, elas acabam sendo a grande vitrine nacional. Onde, assim, tipo, não existe uma diferenciação entre classe A, B e C. Tipo, do morro, a classe média alta, né, o rico assistem a novela e se espelham nas grandes atrizes, né, que estão sempre muito bem vestidas e blá, blá, blá. Então, assim, querendo ou não, assim, eu gostaria de me vestir como a protagonista da novela. E, naturalmente, as marcas usam esse recurso para vender. O que eu acho natural. O que eu acho problemático dessa situação é quando você se envolve só com o comércio e você esquece da criação. Uhum. Entendeu? Porque, tipo, você acabou de falar assim, estilista é uma profissão, existe uma faculdade, né, uma academia, você está ali estudando para você, né, criar, colocar sua coleção na rua. E você pegar o teu canudo e sentar de repente numa banqueta para simplesmente copiar o que você está vendo na TV, eu acho frustrante.
Então, assim, e Goiás, pelo polo têxtil, né, que eu não considero polo de moda, eu considero um polo têxtil. Perfeito. Se nós conseguíssemos usar todo esse arsenal que nós temos para nos potencializar como polo de moda, seríamos não imbatíveis, mas estaríamos ali nas cabeças, entendeu? Competindo ali com Minas, pelo menos, que hoje, para mim, é um mercado que eu, assim, tenho uma invejinha branca. Certamente, tem um espaço maior, né? Sim, e as grandes marcas, elas não precisaram sair de Minas para São Paulo, eles conseguiram se manter lá, entendeu? Justamente por esse motivo que eu te falo, que é um fenômeno que é nacional, sabe? Isso é internacional, na verdade. Falou-se de globalização de novo e as pessoas meio que se esquecem disso, entendeu? Do mesmo jeito que o meu modelo sai para o mundo, em Minas também sai. Só que quando ele volta, eles têm o Vidibolo, eles têm um Carmin, eles têm o Alforria, enfim, eles têm as grandes marcas lá. O que ocorre? Eles investem mais de um modo geral, né? O comerciante investe mais na divulgação dessa marca dele, na consolidação da marca, ou estruturas governamentais acabam incentivando um pouco mais essa visibilidade, essa percepção, né, do consumidor de que aquele é um polo, então, direcionado para isso ou para aquilo, no caso da moda? Então, eu acho que é um conjunto de tudo isso, mas tem assim, um detalhe que eu acho assim, muito bacana, não só no mineiro, o paulista também, eu acho que por isso, sabe, eles estão bem à frente, assim, eles são bairristas, entendeu? Aqui em Goiânia parece que todo mundo que chega assim, eu sou de fora, todo mundo faz assim, né? E lá não, entendeu? Você realmente tem que provar que você é bom. Ah, você é um produtor, então assim, eu quero ver o teu trabalho, eu quero que você comprove. Ah, você é um modelo, deixa eu ver seu book, o que você trouxe, entendeu? Então assim, e aqui não, a pessoa chega e fala, eu sou, e todo mundo acredita de cara. É isso mesmo. Entendeu? E nem sempre, né, tipo assim, eu acho que, pelo menos assim, hoje, o que eu prego para os meus profissionais são assim, você não precisa ficar falando o tempo todo de quem você é. O seu trabalho fala por si. Entendeu? Eu acho que essa é a principal diferença de um profissional e de uma pessoa que se diz profissional. Perfeito. E temos o Google, né? Você vai... Certamente. Olha só, e o Head Booker, né? O que ele faz, que formação que se tem? Então, assim, quando eu entrei nesse meio, eu comecei pelo meio tradicional, que eu fui modelo, assim, é uma profissão que eu amo. Eu acho assim que, tipo, se você precisa de uma formação, ela nem precisa ser acadêmica, ela vem do coração, entendeu? Perfeito. Tem que ter paixão pelo que você faz. Se você for pelo dinheiro, se você for pelo glamour do negócio, você nunca vai se dar bem. Agora, claro, existem informações que eu acho que te ajudam bastante nesse lado. Tipo, se você for psicólogo, maravilhoso, porque o que você vai ouvir de mulher maravilhosa, com problema, tá fora do gibi. A gente acha que mulher bonita não tem problema, são as que mais têm, é uma coisa absurda. Até pelo assédio, outras tantas coisas, exigência de se permanecer naquele padrão, inclusive, Sim, né? propaganda e marketing, jornalismo, sabe? Porque querendo ou não, tipo, é tudo muito junto, então você se dedica a uma situação, tipo, você tem uma inclinação para moda, você vai ser um jornalista de moda, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que você começa uma coisa e você vai, né, metamorfose, você vai mudando o tempo todo. Excelente. E vamos falar um pouquinho, então, das modelos, né? Adoro. Como está esse cenário hoje em relação ao nosso cenário, né, próximo aqui do nosso contexto? Então, a nossa modelo vai muito bem, obrigado, sabe, assim, meu sonho era ter uma top model, eu consegui fazer um top model, né, que é o Thiago Alves, foi o 13º no models.com, um dos sites mais conceituados, né, nesse segmento. Falando assim em mulheres, temos a Alisala Montenegro, que é lá de Senador Canedo, que hoje assim é um anel top, conhecida no cenário internacional, já representou grandes marcas como Maybelline. Durante 3, 4 anos ela foi a cara de Maybelline. Que tudo! Vai ter uma novidade boa com ela nos próximos meses aí, eu não posso falar ainda. Temos a Jéssica Alves, linda, a menina de Goiânia, da nossa agência, que está fazendo muito bonita agora no Fashion Week. Vocês podem estar assistindo, né? Porque assim, é online, né? Ou ao vivo pela GNT. Pode falar? Pode. E logo, logo ela vem a Goiânia também. Fez uma temporada perfeita em Nova York.
E é muita gente pra gente falar, sabe? Pessoas assim que de repente você vê em Vogue, você vê em Elle, você vê em grandes revistas e você não tem conhecimento que são de Goiânia. Por exemplo, Oscar de la Renta, né? Que infelizmente, né, partiu, ou felizmente para o céu, ficou um pouco mais glamuroso. Durante 10 anos, a principal modelo dele é uma goiana. E assim, totalmente desconhecida, não só em Goiânia, como no Brasil. A gente que é não tem Marília Dutra, minha linda. Entendeu? Assim, então é um mercado realmente assim difícil, competitivo, mas eu acho ele muito, para quem realmente se dedica, para quem é profissional, você é abraçado por ele. As modelos, em geral, fazem sucesso fora e quando elas querem voltar a essa possibilidade, o nosso mercado, ele absorve. É triste a realidade se falarmos de Goiás, né, da nossa estrutura. Elas não têm condições de ficar profissionalmente falando. É um mercado onde não absorve essas meninas, né, tipo, que a gente chama exportação. Não sei nem porque eu uso esse termo, porque não deveria ser. Mas a menina tipo exportação, de 100% da nossa cartela de clientes, talvez ela atenda 10% apenas. Então é muito pouco. Então se ela fala assim, olha, preciso voltar para o Brasil, ela tem que ir para São Paulo. Entendeu? Porque é o grande mercado nacional. E lá realmente consome-se moda. Fora isso, acho complicado. Você é da Mega Model, né? E faz a seleção de clientes e modelos. Em geral, né? Para quem está lá do outro lado da telinha, que é super curioso em relação a isso, quais são os principais critérios, Marcelo? Bom, normalmente é o cliente que me busca. Então, assim, é verdade. E quando ele me busca, eu preciso fazer uma campanha X, eu gostaria de uma loira assim, assim, assada, ou de uma morena e blá, blá, blá. Em cima das características passadas por esse cliente e dentro de um feedback que anteriormente ele já passou, olha, eu queria que a menina tivesse uma cara assim, mas ela fosse mais sofisticada, ou então eu quero que ela seja mais selvagem. Enfim, em cima de todo um briefing já pré-determinado, a gente vai fazer uma busca dentro do nosso casting para saber quais são as meninas que atendem a essa característica. Em cima disso é feita a cariação, né? Tipo assim, porque no final das contas é o cliente quem escolhe. Qual é a melhor parte, pensando em mundo da moda, né? Qual a melhor parte e qual a pior parte, Marcelo? Acho que todo mundo tá pensando que eu vou falar assim, o glamour, né? É. Eu não vejo glamour nenhum. Sério? Para mim é um trabalho como outro qualquer. Mas seria hipocrisia da minha parte falar que não tem dos lados positivos. Claro que tem. Reconhecimento é bom? É ótimo, mas não paga minhas contas. Então, assim, bajulação comigo nunca funcionou. O lado negativo, acho que ego. É uma fogueira das vaidades? Sim. As pessoas deveriam respeitar mais pelo que as pessoas são e não pelo que elas possuem. Perfeito. E é isso, eu acho que assim, a parte que me entristece um pouco é você ter que lidar com essa coisa do ter, sabe, não do ser. Eu acho assim que você não precisa usar o seu poder para mostrar que você tem poder. Perfeito, é isso aí. Marcelo, para a gente finalizar, existe um monte de meninas, mulheres, mães, inclusive das meninas, que estão lá do outro lado da telinha e têm super curiosidade de dicas, né, que elas possam seguir para que elas possam ter sucesso no mundo da moda. Quais são as dicas que você deixa? Bom, primeiro eu acho que é você tentar identificar os profissionais que estão por trás de uma instituição, seja ela qual for. Uma das mais importantes que eu acho, que não me apedreje, mas é a autocrítica, claro. Perfeito, é isso aí. Linkada a isso, né, porque acaba sendo uma coisa só assim, eu sempre falo que a beleza está nos olhos de quem vê. Então, assim, nunca vai ser eu a dizer que você não tem talento. Por mais que eu seja uma pessoa treinada e saiba de algumas limitações, eu nunca sei o tamanho do seu sonho e o quanto você está disposto a mudar. Entendeu? Então, assim, tipo, é uma vontade sua, é um sonho, corre atrás, mas nunca transfira as suas vontades a ninguém, porque o sonho é seu e a responsabilidade também. O meu trabalho é apenas te dar o trilho, a direção, o resto é com você. Excelente.
Foi lindo, Marcelo. Obrigada pela sua presença aqui. Eu espero você aqui outras vezes, inclusive. Só chamar, isso é de casa. Muito bom. Agora a gente vai para um breve break, mas não saia daí, porque a gente continua no nosso segundo bloco.